Olá, homens e mulheres da minha vida, sejam bem-vindos ao nosso mundo e a mais uma história real. Só que essa história eu não vou ler para vocês, é a história de uma pessoa que veio me pedir ajuda e ela, depois de tudo que aconteceu durante esse tempo que ela me pediu ajuda, ela falou: Sil, eu quero que você conte a minha história para tentar ajudar outras mulheres. Na verdade, ajudar no sentido de que não voltem atrás nas suas decisões. Então um dia a Simone veio falar comigo, ela estava assim desesperada porque o marido havia saído de casa e a culpava pelo término do casamento, que ela era a culpada por ele ter saído de casa. E aí a gente começou a conversar e eu fui perguntando para ela o que tinha acontecido. E aí ela me explicou que ela havia pego uma mensagem no celular do marido suspeita. Uma mensagem suspeita com uma outra mulher. Que a partir daquele momento ela começou a se sentir muito mal de ter visto aquilo. E foi atrás de respostas. Nessa busca por respostas, a Simone acabou adicionando, batendo papo com outros homens e mulheres que ela não conhecia. Nesses sites de relacionamento, sempre em busca da resposta. Você aí, fulano estranho que eu nunca vi na vida, que eu não sei quem é, me responda, por que os homens traem? Por que os homens fazem isso com esposas dedicadas? Tipo, ela tem 3 filhos, 2 adolescentes e uma filha menor. E ela queria essas respostas e ela foi atrás de mulheres também, conversar com mulheres. Por que vocês se sujeitam a ser amante? Por que vocês se metem no meio de relacionamento e tal? Só que em uma dessas conversas, a Simone deu um vacilo e o marido acabou vendo uma dessas conversas e pirou. Disse que ela estava traindo ele e ela explicou e ele não queria aceitar, então ele arrumou uma trouxinha de roupa, umas pecinhas de roupa e saiu de casa. E aí ela me procurou, foi nesse período que ela me procurou e ela falou assim: eu não fiz nada, eu tô me sentindo culpada, ele tá me ameaçando, me chantageando, chantageando em relação aos filhos, fazendo chantagem emocional, dizendo que ela era uma adúltera. Nossa, ele chegou a ponto de fazer alienação parental, porque ele começou a fazer terrorismo com os filhos, principalmente com o filho. Até que eu falei pra ela, eu falei assim: ó, é o seguinte, esse seu ex-marido é infantil, você não pode deixar ele te contaminar com essas atitudes dele. Você vai chegar e vai contar para os seus filhos o que realmente aconteceu, para os mais velhos, né, que já entendiam. E foi o que ela fez. E eu falei: você tem que ser o alicerce dos seus filhos, o alicerce da sua família. Você não pode ficar perdida, você não pode fazer o que o pai está fazendo, totalmente desorientado. O que aconteceu? Ele queria o quê? Foi assim o que eu identifiquei nele, no marido. Ele usou isso, não que ele achasse que realmente ela tinha traído ele, mas ele usou isso como desculpa para desviar a atenção dela do que realmente estava acontecendo. E ele imaginou que ele fazendo ela se sentir culpada, ela ia aguentar tudo. E eu falei para ela: não, ele não sai de casa, então agora é ele que se vire. O que acontece? Ele veio para buscar mais umas pecinhas de roupa e eu falei para ela: as malas dele estarão na porta. Ele saiu, então ele que fique fora. Não que isso fosse significar o fim do casamento deles, mas ela tinha que tomar uma postura. Eu não fiz nada e se é isso que você quer, então é isso que você vai ter. E quando ele chegou e viu que ela não queria mais o casamento, porque ela não tinha feito nada e ele estava agindo igual uma criança, nossa, as atitudes dele eram ridículas. Aí ele pirou. Meu Deus, ele enlouqueceu. E aí a irmã dela, que trabalhava com o marido dela, veio dizer que ele estava sofrendo, que ele estava desesperado, que ele não sabia o que ia fazer da vida, que ela tinha medo que ele cometesse uma loucura. E o tempo todo nós conversando. Eu falei assim: olha, ele só vai falar para sua irmã o que ele sabe que ela vai falar para você.
Então isso daí é só um recadinho e você vai ignorar. A sogra dela culpava ela, dizendo que ela era culpada pelo fim do casamento. Gente, essa mulher passou uma barra, vocês não têm noção. E trabalhando. Ela trabalha o dia inteiro e cuida de 3 filhos. E aí ele começou a falar pra ela que eles tinham que ver o lado financeiro, porque homem é FDP mesmo quando quer. O que eles fazem quando eles percebem que a mulher não quer mais? Eles vão pro lado financeiro. Porque eu não vou ter dinheiro para bancar as crianças no colégio particular, porque isso, porque aquilo. Eu falei para ela, calma, quem decide isso não é ele. Não é ele que decide o que é, o que não é. Primeiro que, se ele é empresário, se ele tem condições de manter o padrão de vida dos filhos, é isso que o juiz vai determinar. Você vai cumprir com a sua parte, ele vai ter que cumprir com a dele. Não é ele que decide isso. Eu falei, então você fica tranquila. O que você vai falar para ele? Que você vai pegar um advogado para resolver a situação. Aí o homem enlouqueceu, ficou alucinado. E foi passando o tempo, eu não lembro prazos, mas talvez um mês por aí. Eu estava jantando aqui em casa, eu, Felipe e um amigo nosso que é policial. E ela me mandou um áudio desesperada, dizendo que ele havia ligado para ela, era umas 9 horas da noite por aí, talvez um pouco antes, que ele estava desesperado, falou que ele iria lá, o áudio era assim, devia ter uns 10 minutos, ela me mandou o áudio e eu coloquei no Viva Voz para todo mundo ouvir. O nosso amigo policial falou o seguinte, identificando já, né, policial a vida toda, ele falou assim, esse cara vai fazer merda. Esse cara tá desorientado, esse caboclo, ele falou assim, vai fazer besteira. E eu fiquei preocupado com ela, porque as ameaças dele eram assim, eu vou passar aí na sua casa, vou pegar você, vou pegar nossos filhos e nós estamos indo embora dessa cidade e vamos começar do zero. Eu quero minha família de volta, mas não aqui nessa cidade, nós vamos embora. Mas ela não queria mais, era como se ele estivesse falando assim, se você quiser ficar comigo, vai ser do meu jeito. Ela falou, as crianças estudam, eles não podem simplesmente sair do colégio, eu tenho o meu trabalho, eu não posso abandonar tudo. Não, vai ser desse jeito e se você quer, e desligou o telefone, eu tô indo aí te buscar e pai, desligou. Aí ela falando comigo dela, só falou assim, ele tá chegando. E eu apavorada, meu Deus, ela vai fazer uma besteira, né? Aí o que aconteceu depois, ela veio falar comigo, ela falou assim, ele veio aqui, eu falei que eu não iria com ele. E ele falou, nós vamos embora pra Santa Catarina, eu acho, nós vamos embora, não sei pra onde. E aí ele falou assim, então você decidiu isso e agora eu já sei o que eu vou fazer da minha vida e babá, e foi, começou a mandar mensagem, ligar pra ela, eu tô indo embora. Ela tava desesperada, ela estava preocupada com ele. 11h30 da noite, ela me mandou mensagem e falou assim, ele acabou de capotar o carro, acabou de me ligar e o irmão dele vai lá buscar ele, sei lá onde que ele tava, mas ele não tava indo pro lugar que ele disse que ia, ele estava indo para outro lugar. Não se machucou, não aconteceu nada, mas o carro deu perda total. Aí eu falei pra ela, ele só quer chamar atenção e você vai tratar ele do jeito que você trata os seus filhos menores, como criança, isso é atitude de gente infantil. E ela firme na decisão, ela só fazia o que eu orientava. Só que nesse tempo, ela descobriu que ela não precisava de um homem desses, que estava tentando manipular, que estava fazendo alienação parental, jogando os filhos contra ela, que estava tendo atitudes imaturas e infantis. Nesse período, ela percebeu que, unindo isso à suspeita de traição, ela viu que a melhor solução para ela era ficar sozinha com os filhos e ela percebeu que ela conseguiria contornar a situação financeira, que ele teria que arcar com as responsabilidades de pai, independente de qualquer coisa, e ela se manteve firme. Aí a mãe dele falando, você que é a culpada, se ele morrer a culpa é sua. Todo mundo em cima dela, ela tava assim, acabada. Gente, eu acompanhei todo esse drama dela. De repente, ela me manda um áudio chorando. Passou, acho que o quê? 10 dias, nem isso, talvez menos. Eu não guardo prazos, gente. Ela veio me falar, gravou um áudio chorando, assim, transtornada. Que ela havia descoberto quem era a amante dele. E era a irmã dela. E trabalhava com ele, que estava fazendo a função de pombo correio. Ou seja, esse FDP desse homem fez tanto terrorismo em cima dela, dizendo que ela estava traindo ele. Sabe o que ele chegou a falar pro filho dela? Pergunte para sua mãe por que eu saí de casa. Ela vai te contar o motivo.
falou para ela: se você não contar para as crianças que você tá me traindo, eu mesmo conto. Mas ele não tinha prova de nada, ela nunca o traiu. E aí agora estourou essa bomba. Enfim, gente, eu não quero mais falar palavrão aqui, eu sei que não é legal, eu acho que atrai coisa ruim pra mim quando eu falo palavrão. Mas este ser humano é de uma crueldade tão grande, porque ele fez tudo isso para desviar a culpa dele. Mas o pior está por vir, o que eu acho pior para ele, né? Tamanha humilhação. Ele está fazendo de tudo para reconquistar a esposa, mas ela não quer mais saber dele. E tudo o que ele faz, todas as atitudes dele, cada vez afastam mais ela dele. Porque ele se humilha, ele rasteja. Ele está sendo para ela o marido que ela sempre sonhou que ele fosse e ele nunca foi. E agora ele se transformou. Sabe aquelas pessoas que se transformam? Aqueles viciados em droga que de repente descobrem na igreja, na religião, a sua salvação e eles se transformam. Trocam um vício por outro, se transformam, assim, são outras pessoas. Foi isso que aconteceu com ele, mas na verdade não existe transformação nenhuma. Ele está fazendo o que ele precisa através de uma atitude desesperada para corrigir as merdas todas que ele fez. Ele quer, não que ele descobriu que ama, ele descobriu que ela é a mulher da vida dele. Gente, quando que amor faz o que ele fez com essa mulher, todo o sofrimento que ela passou, sabe? Ela chegava a falar assim: Sil, por que eu fui conversar com essas pessoas? Eu falava: para, a culpa não é sua, você não fez nada de errado. E ele tentando colocar a culpa nela, por quê? Para ele se sentir menos culpado. Dentro dele eu acho que funcionava assim: eu tô traindo ela, mas se ela também me traiu, então tá tudo certo. Por que eu vou me sentir culpado se ela fez a mesma coisa comigo? Mas ela não tinha feito. Mas ele tinha que fazer ela se sentir culpada para que ele não se sentisse tão mal na fita. E agora nós estamos na fase de que ela é a melhor mulher do mundo, Dia dos Namorados presente, um monte de coisa, mas ela não consegue ver ele na frente, porque cada vez que ele faz isso, mais nojo ela fica, porque ele tá sem dignidade, ele tá sem amor próprio, ele está mentindo, ele está usando a palavra amor para enterrar tudo o que ele fez com ela. Sabe assim, uma coisa que eu achei legal de todo esse trabalho que eu fiz com ela foi dela não sentir ódio da irmã, dela não ficar com rancor, dela emanar amor, dela, sabe, não querer o mal deles, dela não alimentar ódio. E isso tá fazendo muito bem para ela. É isso que tá fazendo com que ela esteja ali firme, forte e decidida. Então vocês que estão aí agora passando por isso, alguém que te sacaneou, principalmente seu marido, te sacaneou e depois que ele fez tudo que ele quis lá e viu as merdas que fez, ele voltar como se fosse um cachorrinho, não acredite, as pessoas não mudam. Diferente do teu marido te trair, se arrepender e voltar. Mas eu tô falando no caso de o homem ser sacana com você, dele fazer você sofrer, dele te humilhar, dele não tá nem aí pros seus filhos. Ele marcava de vir pegar as crianças e não vinha, e as crianças ficavam chorando, esperando, achando que o pai não gostava mais deles, enquanto ele tava lá com o quê? Com a tia, com a irmã mais nova da esposa dele, que ela é, ó, muitos anos mais nova, gente, também tinha uma filha. Então, assim, maior safadeza. Eu fico muito feliz por você, Simone, muito, muito feliz por você estar firme nisso e perceber que você não precisa de um estorvo desse na sua vida só para dizer que tem marido. Porque, sinceramente, gente, com um pai desses dentro de casa, eu acho que os filhos estão muito melhor só com a mãe. Eles não precisam desse exemplo dentro de casa, não precisam mesmo. E eu sei que ela está assistindo esse vídeo, é isso que eu quero falar para você. Cuide dos seus filhos sozinha, que eu acho que os seus filhos serão ser humanos muito melhores do que ao lado desse pai infantil, imaturo, filhinho de mamãe. Mamãe passa a mão na cabeça, corre lá buscar o filhinho, põe embaixo da asa e não deixou este homem virar homem de verdade, porque tá sempre ali me protegendo, achando que ele vai quebrar. E esse é o erro da maioria das mães. Então você sozinha, eu tenho certeza que vai conseguir transformar seus filhos em pessoas de caráter, porque os filhos são o espelho dos pais.
e eles sabendo tudo que o pai fez, não acho que eles devam se espelhar nele, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado da história da Simone. Ela é uma pessoa que eu aprendi a admirar. Ela chegou até mim completamente perdida e hoje ela tá ali firme e forte. Eu queria que ela tivesse escrito a história, mas eu acho que ela queria que eu contasse com as minhas palavras. E eu sei que vocês têm algo para dizer para ela. Comentem aqui. E se vocês têm alguma história parecida, que vocês já passaram por cima, sabe, do amor próprio, só pra dizer que tem um homem do lado, escreve aqui pra gente. Não esquece de me seguir no Instagram, se inscrever no canal e curtir o vídeo. E até a próxima história real. Baby, I'm not